Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, confira a curiosa história de algumas promessas do futebol mundial que recusaram convocações para representar o seu país natal e que hoje seguem suas carreiras normalmente em outras seleções. Só para deixar claro, os jogadores que serão citados aqui são aqueles que na época da negativa tinham até 21 anos, tá? Dito isso, bora pro vídeo. Grande destaque do Rennes, uma das grandes surpresas desta atual edição do campeonato francês. O volante Eduardo Camavinga, de apenas 17 anos, é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Nascido em Angola, o jogador, que vem sendo encarado como uma grande promessa do futebol mundial, recusou recentemente uma convocação da seleção sub-17 do país africano para defender as cores da França, país onde mora desde os 5 anos de idade. A decisão foi tomada por Camavinga ainda no início de setembro, um pouco antes da convocação para o Mundial da categoria que aconteceu aqui no Brasil. Agora, desde o último mês de novembro, a promessa recebeu suas primeiras convocações para a seleção da França Sub-21, apesar da pouca idade. Eduardo Camavinga tem contrato com o Rennes até junho de 2022, mas o Real Madrid, Manchester United e Barcelona já lutam nos bastidores para tentar contratá-lo. Seu valor de compra gira em torno de 100 milhões de euros, de acordo com alguns sites especializados. Aqui no Brasil, também existem casos de promessas que optaram em defender outras seleções. Na metade deste ano, o atacante do Fluminense Marcos Paulo, de apenas 18 anos, pediu dispensa de um período de treinamentos da seleção brasileira sub-18 para representar a seleção sub-19 de Portugal na disputa do torneio de Toulon, que foi realizado em junho na França. Com o avô materno português, a promessa do Flu já tinha sido convocado para outras equipes de base de Portugal. Apesar de afirmar em entrevistas que não rejeitou a possibilidade de defender o Brasil, o objetivo do Brazuca é de disputar pelos lusitanos a Eurocopa Sub-19, que será realizada ano que vem na Irlanda do Norte. Vale destacar que Marcos Paulo ainda poderá escolher qual país deseja defender na categoria principal. Com um contrato com o Flu até junho de 2021, o atacante tem uma multa rescisória avaliada em 45 milhões de euros. Outro brasileiro que trocou a nossa seleção pela portuguesa foi o meia-atacante Rony Lopes. Nascido em Belém do Pará, em 2014, o jogador, na época no Manchester City, rejeitou uma possível convocação para as seleções de base do Brasil para seguir defendendo as cores de Portugal, país onde mora desde os 4 anos de idade. A ideia era que o Brazuca integrasse o elenco do nosso país, que se preparava para a disputa das Olimpíadas do Rio. Como justificativa, Rony afirmou que, apesar de ter nascido no Brasil, optou em seguir defendendo o país europeu, porque foi lá onde se formou como pessoa e como jogador. Ele tinha apenas 19 anos quando fez a escolha. Atualmente defendendo as cores do Sevilha, o jogador, prestes a completar 24 anos, já acumula de lá para cá 2 convocações para o time principal português. Mas como foram apenas amistosos, ele segue ainda apto para defender o Brasil. Mas o Brasil não só saiu no prejuízo nesta história não. Quem aí lembra da escolha do belga Andreas Pereira de defender a amarelinha? Pois bem, filho de brasileiros, mas nascido na Bélgica, o meio-campista do Manchester United, desde 2015, optou em defender as cores do Brasil. Com a amarelinha, ele já foi vice-campeão da Copa do Mundo Sub-20 e já esteve na mira de Rogério Micali para os Jogos Olímpicos de 2016, porém acabou ficando de fora. Em setembro de 2018, recebeu sua primeira chance no time principal brasileiro. Participou de 20 minutos na goleada do Brasil contra El Salvador por 5-0. Atualmente com 23 anos, a Bélgica não está descartada na carreira de Andreas. Ainda observado pela Federação Belga, ele pode tomar o caminho europeu se achar que não faz parte dos planos de Tite. Deixando agora o Brasil de lado, vamos agora falar de um caso que envolveu países europeus. Em julho deste ano, a seleção luxemburguesa de futebol ouviu um não do atacante Dani Mota,
que optou em esperar para realizar o sonho de defender as cores da seleção principal de Portugal, a terra de seus familiares. Nascido em Luxemburgo, Dani apareceu para o mundo da bola no primeiro semestre de 2019, jogando pelo modesto Virtus Entella, sendo peça fundamental da equipe na subida para a Série B do futebol italiano. Em uma ótima fase na carreira, o jogador atualmente está na equipe Sub-21 de Portugal. Por lá, nos últimos 5 jogos, já marcou 3 gols. No meio deste ano, Dani Mota acabou sendo contratado pela Juventus, que o colocou por enquanto em seu time Sub-23. Para finalizar, uma menção honrosa para aquele que talvez seja um dos casos mais famosos de promessa brasileira que rejeitou a nossa seleção. Em 2011, quando tinha apenas 21 anos, o lateral Mário Fernandes disse não a um chamado do técnico Mano Menezes para participar do Superclássico contra a Argentina. Como justificativa, ele alegou que seu foco naquele momento era o trabalho no Grêmio. A atitude inesperada levou torcedores do tricolor gaúcho a homenageá-lo. Passada a recusa, o lateral só voltaria a ser lembrado na seleção em 2014, quando já era jogador do CSKA Moscou da Rússia. Na oportunidade, o técnico Dunga o colocou em campo por 45 minutos, em um amistoso contra o Japão, vencido pelo Brasil por 4-0. Porém, como não recebeu mais chances, eis que em 2016, o Brazuca entrou com um pedido para conseguir a cidadania russa, e com o aval da FIFA, o próprio presidente Vladimir Putin assinou o decreto de naturalização do jogador. Desde então, Mário Fernandes já participou ao todo de 22 jogos pela nova seleção e tem 2 gols marcados. Ele está com 29 anos. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!